Sexta-feira, 15 de abril, são exatamente 15 horas da tarde. Feriado nacional, sexta-feira da Paixão de Cristo. Eu queria, com a Bíblia aberta aqui em mãos, a palavra de Deus, compartilhar um texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 23, verso 33 ao 38. E em seguida fazer uma breve reflexão à luz das escrituras, do texto lido e daquilo que Deus colocou no meu coração. Eu queria compartilhar com você algumas preciosas lições à luz daquilo que vai ser uma das últimas palavras do Filho de Deus crucificado naquele maldito lenho vertical de morte, suspenso naquele maldito lenho vertical de morte entre a terra e o céu. Lucas capítulo 23, verso 33 ao 38 está escrito. Se você puder, depois confira. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, o Gólgota, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda do Filho de Deus. Contudo, Jesus dizia, para quem Jesus disse isso? Crucificado: Pai, meu Pai, perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, o que estão fazendo. Se soubera, Pai, nunca o teriam crucificado o Filho de Deus. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo, preste atenção, o povo estava ali e tudo observava de forma omissa. Também as autoridades religiosas estavam ali e zombavam do Filho de Deus e diziam: olha, salvou os outros, salvou a tantos e a si mesmo não pôde salvar. Se de fato tu és rei dos judeus, salve, desça da cruz, salve-se a ti e creremos em ti. Se de fato tu és o Cristo ungido, o enviado, o Filho de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Este é o rei dos judeus. Pai, perdoa-lhe, porque não sabe o que fazes. Do alto da cruz, crucificado, Jesus olha para baixo e ali vê os seus algozes, aqueles homens que os bofetearam, que humilharam, que zombaram, que o traspassaram, que laceraram, que perfuraram o Filho de Deus, que levaram o Filho de Deus a um sacrifício jamais visto sobre a face da terra. Ali também, do alto daquela cruz, Jesus vê o povo, as multidões que instantes antes da sua crucificação gritavam para Pôncio Pilatos: crucificam, crucificam, crucificam. E ali estavam as autoridades religiosas, os conhecedores da lei, os sacerdotes zombando, blasfemando do Filho de Deus. E ao invés de destilar palavras de ódio, de rancor, de mágoa, de ira contra todas essas pessoas, Jesus ergue a sua cabeça para o alto, para cima e diz: Pai, meu Pai, perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo, o que estão dizendo. Meus amados e queridos, dificilmente qualquer um ser humano nessa condição ia liberar palavras como essa de amor, de perdão, ia clamar aos céus, ao Pai, que perdoasse essas pessoas. Humanamente dizendo, impossível, não é? Que o ser humano, quando ele é exposto a uma condição de traição, quando ele é exposto, ele é submetido a uma condição de injustamente acusado, ele vai destilar ódio, ele vai querer pagar no mesmo preço, na mesma moeda, ele vai desejar o mal para o próximo, ele vai pedir que o pai
julgue da mesma forma, não é? Como ele injustamente foi julgado. Mas Jesus olha para aquelas pessoas e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazes. Muitas das vezes assim estamos nós, caminhando aqui, sem saber o que estamos fazendo com o Filho de Deus. Muitas das vezes nós não sabemos o que estamos fazendo com as nossas atitudes que tomamos em relação ao Filho de Deus. Quando nós priorizamos o que não é para priorizar, quando nós invertemos os valores, muitas das vezes nós não sabemos o que estamos fazendo, sim, Senhor, espiritualmente falando. Quando nós estamos caminhando na direção daquilo que muitas das vezes vai nos condenar, nós estamos com o nosso coração, Senhor, centrado para as coisas aqui de baixo, para as coisas terrenas. Nós não sabemos o que estamos fazendo, quando muitas das vezes nós estamos colocando na frente decisões, valores terrenos somente, quando deixamos que a avareza, o egoísmo, a individualidade tome conta da nossa vida, e nós vamos nos afastando do Filho de Deus, dos valores eternos que vão nos levar para a eternidade, e vamos crucificando o Filho de Deus diversas vezes, quando abrimos mãos do que é eterno, do que é sagrado, para investir no que é terreno, no que é material, no que é pro aqui, pro agora, somente pro hoje, pro imediatismo. E que nessa sexta-feira da Paixão de Cristo, ao ler esse texto e compartilhar contigo, meu amado, nós possamos despertar, Deus possa nos despertar, para que nós possamos de fato saber o que fazer e possamos receber o perdão de Deus e não mais caminhar cegos, espiritualmente mortos em nossos delitos e nossos pecados, afastados do Filho de Deus, condenados pelos nossos próprios pecados, nossos erros, a nossa omissão. Senhor, tem misericórdia de nós. Foi um ato de misericórdia, de amor daquela cruz, o Senhor clamar e suplicar por perdão aos seus algozes, aos seus carrascos, aos homens movidos por ódio, por rancor, por ira, cheios de furor, desequilibrados, descompensados, sem noção alguma do que estava fazendo. Estava diante do Messias, do enviado, do Verbo eterno de Deus, que se fez carne e veio habitar entre nós, não cheio de justiça e de juízo, mas cheio de amor e de verdade, para instaurar, abrir um novo tempo, uma nova era, uma nova dimensão, e dizer: Pai, antes de inclinar a sua cabeça e render o seu espírito, ele libera palavras de perdão, de amor, e diz: Pai, está consumado, tetelestai, a dívida foi quitada, tudo foi feito, Pai. Agora é pela fé, agora é pela graça, é pela misericórdia, que os corações dos homens têm que ser quebrantados, os olhos têm que ser abertos, a cegueira espiritual tem que cair por terra, a dureza do coração tem que cair por terra, Senhor. E os homens têm que ser iluminados agora, tomados pelo Espírito Santo, para entender e compreender uma coisa: que sem o Senhor Jesus nada podemos fazer. Que sem o Senhor Jesus nas nossas vidas, nós vamos caminhar aqui durante esse breve tempo de percurso entre o berço e a sepultura, entre a terra e o céu, entre a graça e a glória. Vamos caminhar desprovidos da nossa salvação, desprovidos do perdão de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, se assim nós crucificarmos o Filho de Deus novamente. E quando é que nós estamos crucificando o Filho de Deus? Quando nós invertemos os valores, as prioridades, quando damos mais valores às coisas materiais, terrenas, as coisas, como eu disse, vou repetir, que é somente pro aqui e pro agora. Quando nós passamos a viver olhando somente para dentro de nós, para dentro do nosso umbigo, no egoísmo tremendo, numa individualidade, numa mesquinhez, sem exercer misericórdia para com o próximo, sem compartilhar, sem dividir, apenas vivendo para reter, para aviltar. Senhor, perdoa-nos, porque nós não sabemos de fato
o que estamos fazendo conosco mesmos, com o próximo e com o Filho de Deus. Tem misericórdia de todos nós, Pai, miseráveis pecadores. A tua palavra diz que não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Senhor. O mérito é todo de Cristo. A obra da redenção foi consumada. O Filho de Deus pagou um alto preço, a sua vida, para verter o sangue da nova aliança, do novo pacto que foi instaurado, que nos redime, que nos perdoa, que nos restaura e que nos faz ser membros da família de Deus, nos adentrar no reino de Deus e ter comunhão plena, absoluta, eficaz, íntima e gloriosa com o Filho de Deus. Está consumado. Tetelestai, Pai. Jesus inclina a cabeça, rende o espírito, e na hora nona, o véu do santuário é rasgado de alto a baixo. E a obra da redenção se cumpre cabalmente. E aqui nós estamos hoje. 2022 anos se passaram. E nós estamos tendo a oportunidade de meditar, de refletir, de ponderar sobre essas palavras, de abrir o privilégio de abrir a palavra de Deus. A Bíblia é sagrada, essa palavra que é suficiente, inerrante, divina, inspirada, completa, que se cumpre no tempo cronológico, no tempo linear e sequencial e no tempo que é o kairos de Deus, o tempo espiritual. Que você possa refletir sobre esse texto, sobre essa revelação que o Espírito Santo de Deus traz para nós nessa sexta-feira da Paixão de Cristo, no dia 15 de abril de 2022. Porque quem sabe daqui a um ano o calendário se cumpre. Vai voltar a ter um feriado de Semana Santa, de Paixão de Cristo. Mas será que nós vamos estar vivos para uma vez mais refletir sobre o conteúdo, sobre a essência, sobre o significado da paixão, da morte e da ressurreição no domingo de Cristo? Que Deus tenha misericórdia e nos dê essa oportunidade de estarmos lá e nesse ano nós possamos a cada dia meditar no devocional espiritual sobre esse texto, sobre toda a palavra de Deus, e que nós possamos ser tomados pelo Espírito de Deus, a nossa mente possa ser iluminada, o nosso coração possa ser ateado, fogo ao nosso coração, ele ser queimado e consumido com essa verdade bendita, eterna e gloriosa, que nos fará chegar até o céu. Que se Deus requerer de nós a nossa vida daqui para lá, para o próximo Semana Santa, o próximo Paixão de Cristo, nós sabemos onde nós estaremos, com quem vai nos receber, com as suas promessas que está reservada para nós e o que está preparado para nós. O que eu desejo para você de todo o coração: dê valor à palavra de Deus, ame essa palavra, ame esse Deus, ame esse Cristo que morreu, que se doou por mim e por você e que está de braços abertos, não numa cruz agora crucificado, mas na glória, de onde ele voltará para nos buscar, para estarmos para todo sempre com ele, hoje e por todo sempre. E você vai dizer comigo amém, amém e amém.